Boa noite, pessoal. É uma alegria imensa estar com vocês novamente, tanto presencialmente quanto os nossos companheiros que também estão nos assistindo, nos acompanhando online. É uma alegria, uma honra. E eu escolhi para nós refletirmos um pouco hoje esse tema: o anjo guardião, os protetores espirituais. Esses nossos amigos de todas as horas que sempre estão conosco. E aí, eu começo colocando para a gente que em muitos momentos da nossa vida nós nos sentimos sós, nós nos sentimos abandonados, sozinhos, perdidos. Mas será que nós estamos, em algum momento, sozinhos, desamparados? E aí, eu resolvi fazer uma lista dos apoios que a gente tem, ao menos em teoria. Então, materialmente, nós temos os pais ou cuidadores, tios, avós, padrinhos, quem cuidou da gente. Temos irmãos ou não, mas podemos ter irmãos. Temos esposo, esposa, amigos, materialmente falando. E espiritualmente, quem é que nós temos? Espiritualmente, nós temos Deus, nosso Pai, nosso Criador. Temos Maria, né? Que temos uma ligação muito grande com Maria, a mãe de Jesus, nossa mãe. Temos Jesus, que é o nosso irmão, nosso mestre, nosso guia. Então, espiritualmente, né? Então, falamos até Jesus e temos o nosso anjo guardião, que alguns falam também mentor espiritual, né? Eu, por exemplo, falo mentor espiritual, mas até como a maioria de nós veio do catolicismo, e aí anjo da guarda, né, ou anjo guardião, é mais familiar geralmente para todos nós. Mas qualquer dessas formas, ele atende. Então nós temos esse amigo que nós vamos falar mais detalhadamente já já, e temos ainda, além dele, os protetores espirituais e familiares, e ainda temos os espíritos simpáticos. Então, na verdade, a gente tem uma equipe grande espiritual e uma equipe grande também material. Pode ser que materialmente a gente não tenha essa equipe toda ou tão grande, mas espiritualmente, com certeza a gente tem. E aí, como eu falei que a gente muitas vezes se sente sozinho, né? Eu vou colocar aqui, contar para vocês, compartilhar uma história. É uma história verídica, tá? Então, tem uma moça que a gente conheceu lá em São Paulo, uma moça de uns 30 anos, e uma pessoa muito boa, muito correta, e ela não tinha parentes, ela já tinha perdido os pais, né, para a espiritualidade, eles já tinham desencarnado, ela era filha única, os pais também eram, ela não conhecia nenhum parente, não tinha contato, e aí ela conheceu um moço, começaram a namorar, e aí chegou o Natal, aí o moço foi lá na casa dela, no dia 24, à tarde, e chegou lá com um pacote, né? Um embrulho, um pacote de presente. Não estava assim muito caprichado assim, o pacote, mas né, parecia um presente e era. E ele deu a ela o presente. E aí ela, curiosa, né? O que será que é, né? Um vestido, uma guloseima, o que será? E abriu o presente e era uma toalha de mesa. Uma toalha de mesa. Mas aí ele deu
o presente, né? Nenhum problema no presente ser uma toalha de mesa, né? Mas vocês vão ver as circunstâncias. E aí ele disse, né? Falou, então, só que eu não vou poder ficar para passar o Natal com você, porque a minha mãe exige a minha presença, e você sabe que eu sou filho único, minha mãe também não tem parentes, então eu preciso passar com a minha mãe, você entende, né? Afinal de contas, é minha mãe. E aí ela não acreditou naquilo, né? E ele realmente foi embora. Então, nós não vamos julgar ninguém, né? Ele foi embora. Mas tem um agravante a mais na situação, que além de ela estar sozinha, a geladeira dela só tinha água. E aí ela ganhou uma toalha de mesa para passar o Natal. Mas ela não tinha o que colocar na mesa, não. E então é por isso, né, que o presente parecia até uma ironia. E aí, então, ela nem usou lá a toalha, né? E aí ela passou lá a noite sozinha, e ela orou, e ela chorou, e ela chorou e orou, e passou a noite. E, e aí a gente pensa, né? Então, onde é que estava o anjo guardião dela nessa hora? E o incrédulo vai falar mesmo, né? Tá vendo? Não existe. E aí a gente tem várias coisas para pensar, né? Por exemplo, mas será que o anjo guardião não estava, sim, intercedendo por ela, que tinha mérito, o que é importante dizer, né? Ela merecia, ela procurava viver, né, como uma pessoa de bem. E será que ele não ajudou mesmo, fazendo com que ela visse logo, antes de se envolver ainda mais, como é que era aquele companheiro, né? E era para ela escolher, né? Ele de repente mostrou, ó, só que então ele é assim, tá bom para você? Se estiver bom para você, né? O nosso protetor não interfere no nosso livre-arbítrio, mas ele mostrou para ela, né? Então, será que ele não ajudou? E, além disso, é claro que o tempo todo ele deve tê-la amparado, principalmente porque ela orou, né? Entrou ali em vibração, em ligação com o alto, com o seu protetor. E além de ter mostrado, né? Aí o moço amanheceu e ela continuava só com a água na geladeira. Mas a vizinha, que ela não conhecia, nunca tinha visto, ela até tinha acabado de mudar. Ah, porque tem outro. Por que ela estava só com água na geladeira, né? Porque ela tinha comprado o apartamento, tinha usado as reservas, né, que ela tinha, ela planejou e comprou o apartamento. Mas ela perdeu o emprego, que era também algo que ela não contava. Então, já tinha passado um mês, dois, e ela ainda não tinha conseguido um novo trabalho, então o dinheiro tinha acabado. E ela tinha mudado também, acabado de mudar ali, e ela não conhecia não a vizinha, mas a vizinha bateu lá a porta dela, né, e falou: Olha, eu moro sozinha, né? Mas eu fiz algumas coisas para o Natal, você aceita? E aí ela dividiu com ela e ela teve almoço de Natal. Será que o anjo guardião não soprou lá na vizinha, né? Então, são coisas que a gente observa, né? E, de acordo com os nossos valores, a gente crê, não crê, mas a gente pode pensar, né, que sim, que o protetor dela estava, sim, intercedendo. E tem mais. Aí ela teve uma ideia, sabe, aquelas ideias que a gente tem, que quando a gente sintoniza, né, com o bem, a gente sempre tem essas ideias. Ela falou: Pois eu vou colocar agora aquela ideia e vou estudar para os concursos. Eu não tinha tempo por causa do meu trabalho, absorvia muito todo o meu tempo, mas agora eu vou. E aí, aquele dia mesmo, ela colocou lá, se desdobrou
e estudou. E foi aprovada em vários concursos, pôde escolher qual ela queria. E ela está bem hoje, tá? Está bem, podem ficar tranquilos. Está com um ótimo companheiro, tem os desafios da vida, como qualquer de nós, mas aquele companheiro, né, que a gente assim, a gente não vai julgar a atitude dele, mas que corta o coração da gente, corta, né? Só de saber. Imagina a pessoa que passou por isso. Ele teve a escolha dele, tomou as decisões dele. Ele, acho que não era a intenção dele, mas ele acabou ajudando ela, né? Porque ela se tornou independente financeiramente, trabalha no que gosta, pôde escolher e está com um bom companheiro. Então, isso traz tantas coisas para a gente pensar, né? E uma das coisas é essa que não importa o que façam realmente para a gente ou com a gente, né? Não importa. E muitas vezes a gente diz mesmo, mas eu tenho certeza que eu não merecia isso. Mas eu acho que é melhor a gente ter a certeza que a gente não merecia do que a gente estar do outro lado, né? Então, muitas vezes vão acontecer isso mesmo na nossa vida, né? Nossa vida é mesmo de desafios para a gente se desenvolver e crescer. Então, ela aproveitou e ele tomou as decisões dele e vai e respondeu por elas, em algum momento vai responder por ela. Aproveitando que aqui na história Natal e que a gente está próximo, né, do Natal, é muito importante a gente sempre lembrar, né, que sempre tem alguém que precisa de nós, sempre tem alguém necessitado. Muitas vezes é quem está bem do nosso lado que a gente jamais imaginaria que aquela pessoa está necessitada de algo que a gente possa contribuir, né? Inclusive, como o caso lá da vizinha, que é um desconhecido, não importa. Então, também fica, né, esse lembrete novamente para a gente estar atento, né? E para a gente aproveitar todas as oportunidades, porque elas vão fazer bem para a gente e a gente vai também ajudar, vai socorrer uma pessoa que está necessitada. E aí, passando para os anjos guardiães, né, e os protetores espirituais, então, uma primeira pergunta, né, pode ser assim: todos temos um anjo guardião? Será? Cada um de nós? Não é muita gente? Todos temos. E esse anjo guardião nos acompanha em toda a nossa vida. Pelo menos desde o nascimento até o nosso desencarne. Mas, em muitos casos, ele vem de antes dessa nossa reencarnação e continua por muitas outras. Porque tem, às vezes, ali já laços de afeto mesmo, já estão juntos há um tempo e continuam essa parceria. Então, o nosso anjo guardião, ele nos toma mesmo como um padrinho mesmo, um guardião, como um pai, um protetor. Ele nos protege. E como é que ele se comunica com a gente, né? Como é que ele nos dá as ideias, as sugestões? É por meio do pensamento, né? Então, as inspirações, as advertências, os avisos, as boas sugestões, elas vêm por meio do nosso pensamento. Então, como eu tinha falado, quando a gente tem aquela ideia, ou aqueles casos, né? Quando a gente tem, às vezes, um probleminha, uma questão para resolver, e a gente pensa, 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 nossa cabeça queima. E muitas vezes, às vezes, a gente vai lá, faz uma oração, medita, sossega, né, o nosso coração, os nossos pensamentos. Ou, às vezes a gente até dorme, e aí a gente, muitas vezes, quantas vezes aí a gente acorda
e a gente está com o problema resolvido. E fala, mas como é que eu não pensei nisso antes? Não sei se já aconteceu com vocês. Já aconteceu infinitas vezes comigo também. Olha que bom, né? Então, nós temos, inclusive, se a gente precisasse, ou se alguém precisar, as provas, é só a gente ficar atento. Quantas vezes, né, a gente está saindo, vai por um lugar e fala assim, não vou por aqui, não. Não, mas aqui é o caminho que eu sempre vou. Eu fico muitas vezes brigando com o mentor, ele deve ficar enlouquecido. Mas eu sempre fiz assim, eu vou sim. Então... E aí você faz outro caminho, e aí aconteceu ali um acidente. Por onde você ia passar? Por isso que é importante ter mérito, né? Estar em dia. É bom estar em dia com o mentor, porque aí ninguém nos castiga, nos pune, nos deixa de quarentena, nada disso. Mas, como eu falei que a ligação é pelo pensamento, nós temos que estar com essa sintonia bem fina, bem limpinha. E aí é só lembrar, né, da nossa internet, a gente nem fala mais de sintonizar o canal de TV, né? Agora a gente já fala internet. Então, muitas vezes, né, a nossa ligação com o nosso mentor espiritual ou anjo guardião, ela muitas vezes está igual a nossa internet ultimamente, né? Gira, 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 não carrega de jeito nenhum. E às vezes, com os pensamentos atribulados, as preocupações, muitas vezes a gente não consegue a conexão, né? A gente começa lá uma oração, fazer lá nossas vibrações, que é, né, doação de amor, de energia, pedir pelos outros, por nós mesmos. E a gente começa, daqui a pouco, tá pensando no problema, tá pensando nas dificuldades e não consegue a conexão. Mas é muito importante a gente ficar atento, fazer, né, o exercício, a meditação, como eu falei, que nada mais é do que esse ir para o nosso cantinho, se desligar, né, das coisas todas exteriores e ter esse contato mesmo com o alto, com quem a gente gosta, com Jesus, com Maria, e é claro que também com o nosso anjo guardião. E a gente vai conseguindo realmente sossegar ali o nosso coração, nossa mente. E quando se pergunta, né, como é que ele fala com a gente, esse é a maneira, né? Quando a gente está aberto, sossegado e sintonizado, a gente consegue ouvi-lo. Porque falar, ele fala, né? Pode falar até sempre, porque sempre tem uma sugestão, às vezes um perigo que a gente está correndo, então ele está sempre falando, mas muitas vezes a gente está off, né? A gente está offline, a gente não está sintonizado com ele. Aí a gente perde toda essa maravilha. E se a gente pensar mesmo um pouquinho mais, a gente vai falar assim, puxa vida, eu tenho a impressão que podia ser muito mais fácil já a minha caminhada aqui, porque deve ter muita sugestão, apoio, né? Ali o acalentar da minha dor, que eu podia ter recebido a mais do meu anjo e que eu não estava em condição, eu perdi, desperdiçou, né? Mas agora a gente já sabe, então nós vamos ficar, né, mais atentos. Então ele se comunica com a gente dessa maneira, pelo pensamento, tá? Aí, além do anjo guardião, então nós temos também os nossos protetores espirituais, espíritos protetores e familiares. Quem são esses espíritos? O anjo guardião, ele é um espírito superior. Ele é mais evoluído que nós, ele tem que ser, né, um espírito sensato, com juízo, porque como ele é que nem um pai, quantas vezes, né, quem é pai e é mãe, o filho está lá passando por uma dificuldade, você está vendo que o filho vai cair, imagina se o pai não quer ir lá e socorrer. Então, o nosso anjo guardião também quer, né? Mas ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio, na nossa liberdade de escolher. Então, ele tem que ser um espírito que tenha essa condição, né?
de estar ali ao lado, apoiar, sugerir, mas não interferir. Então, ele é um espírito superior. Esse grupo que eu estou falando agora, dos espíritos protetores e familiares, eles vêm depois na escala. Então, quem são? São os espíritos que nós já conhecemos em outras vidas, podem ter sido nossos familiares, nossos parentes, um amigo, e ele agora está no mundo espiritual, nós estamos aqui, e ele, se estiver em condição, pode também estar junto da gente e nos aconselhar. Só que aí, olha a diferença das funções. O nosso anjo guardião nos protege, intui, orienta, sugestiona. O espírito protetor e familiar, ele aconselha. E ainda assim, ele presta contas ao anjo guardião. Ele nada faz sem a autorização daquele, tá? Mas é ali mais um grupo que nós temos junto de nós. Eles são também, têm também certa elevação. Então, aqui vamos fazer um parênteses para dizer que, então eu posso pedir para minha avó. Eu tinha tanta ligação com a minha avó, então a minha avó certeza que está aqui, que me ajuda. Não, a gente não deve fazer isso, por quê? Porque a gente não sabe a situação em que está a avó lá no mundo espiritual. E se ela não estiver em condições de nos ajudar? Nós vamos incomodá-la, nem é a palavra, mas nós vamos deixá-la aflita, porque ela vai ver que nós estamos precisando e ela não vai poder nos ajudar. Mas a gente pode se dirigir, né? Meus aqui, né, amigos, espíritos amigos que também estão comigo, me orientam, né? E pedir para ele lá a orientação. Então, esse é o segundo grupo. Aí vem o terceiro grupo. Agora, no terceiro grupo, aí tem uma questãozinha. O terceiro grupo são os espíritos simpáticos. Mas ele está nesse grupo os espíritos bons e os espíritos maus. Eu não gosto de usar essa palavra espíritos maus, porque eles são espíritos que ainda estão no mal, né? Eles são espíritos mais imperfeitos que nós, talvez, ou que estão, nesse momento, tomaram um caminho equivocado. Mas, então, só para ficar didático, então vamos dizer que são os espíritos bons e aqueles que querem ver o circo pegar fogo. Mas e agora? Então eu sei por que às vezes eu faço coisa que eu não devo. São aqueles espíritos maus que me acompanham. Sabia, tá vendo? Não é minha culpa. Só que não. Os espíritos maus só vão interferir na nossa vida se a gente sintonizar, se a gente ficar online com eles, já que a gente estava falando dessa sintonia, né? Agora, se a gente tiver off para eles, se a gente está fazendo coisas boas, está lendo coisas boas, não fico pensando mal de ninguém, não fico vendo maldade em tudo, porque perfeito a gente não é, né? Mas se nós estamos ali naquele caminho do bem, estamos nos esforçando, e ele vai achar tão chato aquilo, que casa chata, ninguém fala nem um palavrão, vê se pode. E ele não consegue abertura, porque o que eles procuram? Eles têm um scanner. Eles procuram nossas fraquezas. E nós não temos, né? Nós temos todos, né, algumas fraquezas. Eles procuram nossas fraquezas. E o que eles fazem? Nós também nunca perdemos o nosso livre-arbítrio. Eles não nos obrigam a nada, né? Mas eles procuram nossa fraqueza. Eliane gosta de um docinho. Vamos comer um docinho? Não, não posso comer um docinho, não é bom para mim. Um docinho só, né? E assim, vamos hoje fazer atividade física? Mas hoje está chovendo, hoje está sol, né? Procura as nossas fraquezas e são inúmeras, né, as possibilidades. Se a gente gostar daquela ideia, porque eles também daí sugestionam, é aquela vozinha que a gente fica brigando, né? Não, vou sim, não vou.
Então, a gente é que vai decidir se a gente vai escutar aquela ideia que não é boa, ali aquela nossa fraqueza, ou se a gente vai pegar a nossa fraqueza pelas orelhas e vai dizer aqui quem manda sou eu, né? Eu não vou e pronto, acabou, está encerrada a conversa. E eu tenho todos os bons espíritos para ouvir, para seguir. Ai, não parece uma confusão isso? Um monte de espírito bom e mal, como é que eu vou separar isso? É muito simples. A gente se liga a eles pelos nossos gostos, pelas nossas tendências, pelas nossas características, pelos nossos valores, pelo nosso caráter, até pelas ideologias que a gente tem, tá? Então, é sintonia. Igual mesmo se eu vou no barzinho ou se eu vou ouvir ópera. Gosto pessoal. Se eu vou no restaurante chinês ou se eu vou na churrascaria. E aí, o que eu escolher, eu vou ter aquele grupo de espíritos que gostam daquelas mesmas coisas, tá? Então, é assim, eu acho muito bonito mesmo, eu acho bonito, belo, que a gente vai conhecendo, descortinando, e a gente vai vendo que realmente nós nunca estamos sós, nunca estamos abandonados, que a gente tem sempre quem olhe por nós, quem nos socorra, e é pedido até bem pouco para a gente, né? Não é pedido muito para a gente. É pedido que a gente eduque a nossa vontade, né? Que nós façamos as escolhas realmente sem nos enganarmos e buscando aquilo que é o melhor para nós. Essas questões que eu falei até agora, vocês, se quiserem depois olhar detalhadamente, tá? As questões, elas estão no Livro dos Espíritos. São as questões 489 até 521. Em todas essas questões, fala dos anjos guardiães e protetores espirituais. Aí, quem nos fala sobre essa definição desses três grupos, né, que eu acabei de falar, a gente encontra no Evangelho, lá onde fala mesmo das preces, no capítulo 28, item 11. Então, lá nós vamos ter essa definição dos três grupos de espíritos e como é que a gente interage com ele. Aí também, no livro O Consolador, que é um livro que o Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, psicografou, né? E o espírito que ditou o livro é o Emmanuel, que foi, enquanto o Chico, né, viveu aqui, estava reencarnado e psicografou. O Emmanuel era até seu mentor espiritual mesmo. E nesse livro, em algumas questões 196, 125 e 194, o Emmanuel, questionado sobre esse assunto também, ele nos fala. Então, né, é perguntado assim para o Emmanuel. Aí essas são Ai, que susto. São umas chicotadinhas na gente, né? Então, é perguntado para o Emmanuel. Emmanuel, é assim, quais são as dificuldades, né, para a gente ser auxiliado pelos nossos protetores, né? Vamos colocar assim, esses grupos todos que nos protegem, nos amparam. E aí o Emmanuel fala, né, que nós temos assim, má vontade, nós temos má vontade, e que nós não olhamos para nós, para o nosso egoísmo, nós ainda sentimos necessidade de sofrer, nós não combatemos as nossas más inclinações, que a gente tem muita pouca boa vontade. E aí, perguntado sobre as queixas, né? Olha, assim, né?
como é que chegam, né, as nossas queixas para os nossos, né, protetores espirituais? Porque pensa, né, todo mundo, todo dia pedindo, né, para o anjo guardião, para os protetores, as coisas, né, o socorro, a gente faz cara de choro, né, e, e aí ele diz também, né, sobre isso, quais são as queixas, mas ele diz assim, ó, algumas queixas são verdadeiras preces, pedindo ali o socorro, que com certeza tem todo o mérito para ser atendido e auxiliado. Olha que legal, tomara que a gente esteja nesse grupo, né? E outro grupo? Olha, e tem umas queixas que é isso mesmo, querer terceirizar, né, as provas que a gente tem que viver. Então, ele fala que a gente não quer compreender, né? Muitas vezes quase diz assim que a gente faz birra, né? E que a gente não quer aceitar que há coisas que nós vamos precisar viver, que é importante para o nosso crescimento, que a gente não veio aqui, né, não veio a passeio, veio a trabalho, e que a gente precisa ter essa postura e abraçar a causa. Então, ele diz isso, que há queixas que são pura manha, pura falta de empenho, de querer evoluir mesmo. E dos maiores obstáculos para a gente ser ajudado, que também é perguntado para ele, e ele fala que a gente tem falta de humildade. Então ele fala que a gente não tem humildade, que algumas das preces ele fala que a gente tem má vontade, que a gente não aproveita os conhecimentos espíritas, né, no caso, que a gente tem, porque tudo que a gente pode saber nos é esclarecido, né? Então ele fala que a gente tem má vontade, porque a gente tem todo o conhecimento e a gente não usa. E a terceira, ele é perguntado para ele, né? Os benfeitores ajudam a gente nas atividades materiais, humanas? Todas essas palavras bonitas para dizer assim, né? Então, os benfeitores espirituais, eles podem ajudar a gente assim? Ganhar na loteria, conseguir pagar uma dívida, coisas assim, materiais? E aí ele diz assim, olha, os espíritos protetores nos confortam na dor, sugerem, trabalha para que a gente evolua moralmente, mas a parte material é vocês que dão conta, é esforço próprio, tá? E só para esclarecer, por exemplo, o anjo guardião, que é o mais evoluído, ele poderia nos passar assim os números da Mega Sena sorteados? Ele poderia, só que ele não faz. E ele poderia, sim, arranjar um casamento para a gente, para quem, né, está disponível ou tem esse desejo, poderia, mas ele não faz. Não adianta pedir, tá? Pede de outro jeito. Pede para enxergar, pede para ir num lugar onde tem uma boa pessoa, ou sai daqui. Pede para conseguir ver, né, aquela pessoa, ver a beleza interior daquela pessoa. E por que que ele não faz isso? Porque seria injusto, né? Seria desleal até, seria injusto com todos os outros espíritos, nossos irmãos, porque seria um privilégio. Então, não adianta que o negócio é na base do mérito. E ele separa e deixa muito claro, o Emmanuel principalmente, né? Que ele fala mesmo. Então, assim, olha, parte material, vocês deem conta, se esforcem, inclusive porque no seu esforço para vencer as questões materiais é que estão as oportunidades para evoluir. E pronto, não tem mais questionamento, não adianta, tá? Falou que não adianta ir lá e chorar que não vai dar. Aí, tem uma outra coisa para a gente trabalhar, que dá para a gente também refletir um pouco sobre essa questão. Todo mundo aqui
tem Instagram, Facebook. Penso que a maioria deva ter, pelo menos conhece, tem algum contato, né? Talvez todos tenham contato, conheçam pelo menos. Então, essas redes sociais, elas têm uma ferramenta, uma metodologia, é a inteligência artificial, é aquela inteligência do futuro que a gente, quando era criança, a gente via nos filmes de ficção. Então, chama-se algoritmo. Muita gente também deve conhecer e ter ouvido falar. Tem essa ferramenta que chama algoritmo. E o que é o algoritmo? Ele é essa ferramenta de inteligência artificial, lá, o computador, né? Que faz a leitura, a interpretação, a análise de todos os dados de cada um de nós no tempo que nós estamos online. Ou seja, todo o tempo que a gente acessa uma dessas redes sociais, que a gente está, então, online, nossos dados são lidos. Quantos segundos nós olhamos uma foto? O que eu dou like? O que eu curto, dou coraçãozinho? O que eu comento? O que eu gosto de ver? Que assuntos eu gosto? Para que existe essa ferramenta? Por que ela fica me espionando? É ferramenta de marketing. Para que as empresas e também as redes sociais, né? Lendo esses dados, ele vai conhecer muito mais e melhor o consumidor para poder direcionar os produtos ou serviços dela. Ah, Marisa, então a Marisa tem esse gosto, ela está nesse grupo de idade, então ela vai gostar desse produto. Então, eu não vou mandar lá nas redes sociais para ela ver e comprar um produto que a Marisa vai gostar, mas o Marcos não vai gostar, nem a Lu, então eu não vou perder tempo nem dinheiro mandando para o Marcos, eu vou mandar para a Marisa e para todos do grupo da Marisa, que é o perfil que me interessa. Porque aí a gente virou perfil, né? A gente virou grupos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, não sei se vocês sabem, mas tem o algoritmo espiritual. E agora? O que faz o algoritmo espiritual? O algoritmo espiritual também lê tudo que a gente faz. Curti o sorriso do Luca. Eu achei bonita a atitude da Marisa de novo, que tem alguns que eu sei o nome, né? Outros eu não sei. Eu senti uma invejinha do Pedro Paulo. E assim por diante, né? Eu ajudei, fiz uma boa ação para minha vizinha, nem contei para ninguém, mas o algoritmo espiritual leu e registrou para minha vizinha lá que estava precisando. Então, essa ferramenta, porque a gente sabe que tudo aqui no mundo material é copiado do mundo espiritual. Então, é o algoritmo espiritual que existiu primeiro, viu? Não, a cópia é de lá para cá. Então, quando a gente fala assim, o universo manda para a gente mais do mesmo, é a mais pura verdade, científica já está comprovado. A ciência já descobriu o que a gente já devia saber, né? Aqui os ensinos dos espíritos já diziam. Então, realmente, o universo manda para a gente o que a gente quer, o que a gente pede. Mas eu não pedi, não, isso que eu estou vivendo. Então, mas naquilo tudo que você curtiu, pensando daí no mundo espiritual, em tudo que a gente faz, os nossos pensamentos, emoções, sentimentos e ações, tudo isso que a gente fez foi sendo registrado, tem lá um perfil. A Eliane gosta desse tipo de situação, mesmo que eu falo, eu não quero sofrer, eu não quero mais passar por isso, mas o que eu estou emitindo, por exemplo, se eu reclamo o dia inteiro da minha situação, o universo não entende que eu não quero aquilo. Você está falando tanto daquilo, você deve gostar. É aquilo que você quer. E aí, ele manda mais para a gente. Então, quando Jesus disse tantas máximas, né, tantas lições,
do que a gente não fazer, de perdoar, de ai do escândalo, mas que não seja você o motivo do escândalo. Faz o bem, siga a sua vida. Aí a gente começa a entender por que ele falou isso. Porque o que interessa somos lá nós e Deus, nós e o universo. E Deus, é claro que não é um centralizador, nem é com ele a questão, né? Nós temos nossa consciência e essa é uma lei universal. Aí a lei da atração, que virou moda, né? O que é a lei da atração? É nada mais é do que aqui a materialização, né? Dessa questão. Eu, eu recebo aquilo que dou. E essa questão, então, deve ficar na nossa cabeça piscando com aquelas luzes, as luzes do Natal, já que a gente está no momento assim, e o universo manda mais do mesmo, manda mais do mesmo. Então, eu não vou ser maledicente, eu vou me policiar. Eu não vou reclamar, eu vou ver o lado bom e vou pedir. Então, assim, a gente pode estar de joelhos, não estou em nenhum momento disse que é nada simples, né? E a gente está todo mundo no mesmo barco. A gente está de joelho, mas está de joelho, olhando para cima, né, no sentido figurado, e buscando sintonizar o bem para que a gente consiga viver aquela situação, aprender e superar, né? Então, vamos lembrar do algoritmo espiritual e cuidado que para quem que a gente está mandando coraçãozinho e dando like. Nada de dar like para coisa ruim. E aí, eu vou encerrar aqui, meu tempo já está no limite, com uma historinha bem rápida, contada lá pelo Chico Xavier, né? Ocorrida com ele. Então, uma senhora o procurou, muito desesperada. Ela havia perdido o filho, jovenzinho, num acidente de automóvel, e ela não conseguia, simplesmente. Ela não conseguia ter equilíbrio, não conseguia continuar vivendo a vida, não conseguia parar de chorar e tal. E aí, né, o Chico falou, agora, o que eu vou fazer, né? Aí o mentor, né, do Chico, sintonizado, né, fala para ela, Chico, fazer o bem para outras pessoas. Vai com dor mesmo, vai sofrendo mesmo. Aí ela não entendeu, né? Mas ela estava tão desesperada. E aí o Chico orientou, né? Olha, vai cuidar, ajudar nisso, um asilo, um orfanato e tal. Ela foi. Aí ela acabou se envolvendo mesmo, foi melhorando, né? Aí passou um tempo, o mentor mandou chamar a senhora novamente. E aí ela veio, e aí então o Chico deu o recado para ela, que como ela estava fazendo bem às pessoas, e não é tomar lá da cá, tá? Nunca a gente pense que é tomar lá da cá. É essa lei universal, automática. Como ela estava sendo útil, fazendo bem, cuidando das pessoas, as pessoas que foram ajudadas por ela e os protetores, toda a equipe espiritual protetora das pessoas a quem ela ajudou, se movimentaram e ajudaram o filho dela, que estava em grande dificuldade, porque, inclusive, porque a mãe sofrendo daquele jeito, imagina se ele conseguia, né, ficar em paz. E aí, então, eles disseram para ela que o filho dela estava bem, tinha sido socorrido, e que isso tinha sido possível por esse movimento que ela fez. Então, o ajuda-te que o céu te ajudará, agora que a gente está entendendo o que Jesus quis dizer. Cada dia a gente entende um pouquinho mais, né? E assim, então, eu encerro, agradeço demais a atenção e a oportunidade, que Jesus nos fortaleça, que os nossos protetores possam estar sempre ao nosso lado e que a gente consiga sintonizar tudo de bom que eles têm para nos ajudar. Muito obrigada. A Lu, é Luciana, Lu? A Lu vai fazer para a gente as vibrações da noite. Boa noite a todos. Muito boa noite.
Muito obrigada, Eliana. Foi lindas reflexões para nós. Obrigada, de coração. Bom, hoje fui convidada, então, para fazer a vibração final. Então, esse é um momento muito importante, né? O momento que a gente vai esvaziar, né, o nosso coração, diluir as nossas tristezas, as nossas preocupações excessivas, as nossas dores, o nosso cansaço. Então, é este momento que nós vamos abrir as portas do nosso coração a Deus, nosso Pai, a todos os mentores que estão trabalhando para nos socorrer e para nos ajudar. Como a Eliana falou, tudo é energia. Estamos envoltos nessa energia maravilhosa de luz, de amor, de esperança. E envoltos no teu amor, Pai. Eu convido a todos a nos dirigir mentalmente a um jardim. E nesse jardim está repleto das mais lindas flores, das flores que nós mais gostamos, mais apreciamos, mais admiramos. Mentalize o seu jardim neste momento. Sinta todo o perfume. Toque essas flores gentilmente, sentindo a energia da natureza te envolvendo. E juntos, Senhor, todos nós aqui, juntando os nossos jardins, jardim espiritual, todo este perfume, todas essas flores se transformam em muita luz. Uma forte luz que vai envolver o nosso planeta, que vai envolver todos os países, todos os seus dirigentes, que vai envolver todos os irmãos necessitados, todos os irmãos sofredores, desesperados, que vai envolver todas as instituições que também necessitam das tuas mãos, Senhor. Os asilos, os hospitais, os orfanatos, as penitenciárias, enfim, todas as casas de apoio a irmãos abandonados e sozinhos, Senhor, nesta encarnação. E esta luz do nosso jardim também vai chegar aos irmãos em situações de rua, que não têm um teto, não têm um alimento, não têm uma coberta. Que este amor se expanda, Senhor, a todos eles. E sentindo o perfume dessas flores mais forte ainda, nós vamos envolver os nossos familiares, amigos, aqueles também que temos desavenças e não nos damos muito bem. Sim, eles também serão envoltos, Senhor, pelas nossas flores espirituais. Vamos ofertá-las àquelas pessoas que conhecemos, que estão doentes, aflitas, desesperançosas.
Entregue as suas flores a elas. Abrace-as. Aqueles irmãos, aqueles parentes que também já se foram desta encarnação, vamos presenteá-los também com essas flores do jardim de Deus. E para encerrar a nossa reunião, Senhor, nós vamos ofertar lindas flores aos nossos protetores, ao nosso anjo guardião, porque hoje lembramos dele através da palestra. Recordamos que não estamos sozinhos e eles merecem a nossa gratidão, o nosso amor e as nossas flores. Todos os mentores da casa Vicente de Paulo possa passar por cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, nos guardando, nos protegendo. E tenho certeza que eles estão nos dizendo: tudo passa, tudo vai dar certo. Temos que ter mais fé e esperança para continuar sempre no caminho do bem, no caminho do amor. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. E que possamos sair com nosso coração, nosso espírito mais leve, mais tranquilo. E que esta energia nós possamos levar para os nossos lares e para todos aqueles que encontrarmos, Senhor. Que assim seja.